Olá! Até esse episódio, o Nutrição é na Cozinha abordou uma série de temas visando incentivar você a planejar as suas refeições e a escolher alimentos mais saudáveis e, com isso, praticar suas habilidades culinárias. Por isso, no vídeo de hoje abordaremos sobre os utensílios que são necessários para você iniciar na cozinha e que podem facilitar muito o preparo das suas refeições. Talvez você já possua alguns dos utensílios que iremos mostrar, mas caso esteja pensando em adquirir novos ou realmente não tenha nenhum deles, fiquem ligados nas nossas dicas e contem pra gente nos comentários quais vocês já têm e quais querem ter. Existem vários tipos de facas com funções distintas. Contudo, a mais idealizada é a faca de chefe. No mercado você vai encontrar facas de chefe de 20 até 35 centímetros com lâminas de 8 a 12 polegadas. Essa variação tem a ver com o tamanho do alimento que vai ser cortado, Por exemplo, um repolho, moranga que são maiores, vai exigir uma faca maior. Mas se você vai investir numa única faca, escolha de tamanho médio e dê preferência, se possível, na de aço inox. A lâmina tem que atravessar o cabo inteiro, tá? Esse cabo pode ser de madeira ou também pode ser um cabo de policarbonato. Essas facas são mais resistentes, mas também são mais caras. Contudo, para a cozinha doméstica, você pode optar por faca de chefe com menor número de polegadas. Essa, por exemplo, é uma faca de chefe que você pode encontrar por até R$10 no mercado e ela tem 7 polegadas. Diferente das facas convencionais de chefe, que precisam ter no mínimo 8 polegadas. Outra opção é você comprar ou a faca de cozinha, que não é a faca de chefe, tá? Mas ela serve perfeitamente. Ou então você comprar um kit, um conjunto de facas. E geralmente essas facas, ela vem acompanhada de facas para legumes, facas para pão e outros tipos de facas, ou ainda até com amolador para manter a sua faca. Para a manutenção da faca, é preciso tê-la sempre bem afiada, para que você faça cortes adequados e principalmente evite de se machucar. A faca cega, ela faz com que você use muita força, fazendo com que a faca escape da sua mão, escape do alimento e a chance de se cortar aumenta. Para afiar a sua faca, você pode utilizar a pedra ou nesse formato, que é um afiador em que a pedra fica aqui no centro. E é bem baratinho, também você encontra em várias lojinhas, onde você passa a faca assim para poder fazer o fio da faca, assim como a pedra. Para dar uma polida, você vai utilizar a chaira, que é esse instrumento que parece uma espadinha. Lembrando que a chaira não serve para afiar a faca, apenas para dar uma polida final e manter o fio da faca que foi formado ao passar na pedra. Além dos utensílios que a gente mostrou até então, é importante que você tenha uma boa tábua para apoiar e cortar adequadamente os alimentos na hora do preparo. Essas tábuas, elas devem ser fabricadas de material que permita a fácil limpeza e a desinfecção completa, priorizando sempre aqueles materiais que não sejam absorventes para não transmitir substâncias tóxicas, odores e sabores, e ainda que elas sejam capazes de resistir a repetidas operações de limpezas e desinfecções e também resistir aos próprios cortes. Além disso, as superfícies devem ser lisas e isentas de poros ou qualquer outra imperfeição que pode levar ao crescimento de micro-organismos pela absorção daquelas substâncias e assim levar à contaminação dos alimentos. As tábuas de vidro, embora sejam mais fáceis de serem higienizadas, elas não são muito indicadas, pois elas proporcionam menor atrito e o alimento pode escorregar, causando algum acidente no momento do corte. Além disso, essas tábuas elas interferem no fio da faca, deixando-a cega com mais facilidade. Já as tábuas de madeira ou de bambu, elas dão maior estabilidade ao alimento e também não interferem muito no fio da faca.
Contudo, essas tábuas elas apresentam maior porosidade e assim o acúmulo de sujeira e consequentemente de micro-organismos é muito mais fácil, pois é mais difícil da gente remover apenas com a lavagem em água, esponja e sabão. É preciso que você faça uma desinfecção após lavar essas tábuas, né, usando a solução clorada ou então fazendo uma lavagem em água quente. Elas precisam também ser trocadas muito frequentemente, por isso não são as mais recomendadas. As tábuas de polietileno, que é um plástico, tem maior qualidade em comparação com as de madeira ou de bambu. Ela também é um material não poroso e ela não risca nem mancha com facilidade em comparação com as tábuas de madeira, então sendo assim mais indicadas. Contudo, elas são mais caras, pois existem vários tipos de tábuas de plástico. Né, tem essas coloridas, né, tem umas que é mais domésticas que a gente encontra no mercado, mas mesmo assim elas são mais caras. E essas coloridas, você pode escolher uma cor para cada tipo de alimento para evitar misturar a mesma tábua para diferentes tipos de alimentos. Em casa eu tenho a placa de cozinha profissional e é uma de coloração verde própria para cortar vegetais, porque é um tipo de alimento que eu pretendo utilizar com maior frequência na minha casa, em comparação aos demais tipos de alimentos, como carnes, aves, pescados e outros. As colheres de preparo, também conhecida como as colheres de mexer os alimentos, seja na vasilha ou na panela, elas seguem os mesmos princípios das tábuas. Então você deve priorizar as colheres de silicone, contudo elas são mais caras que outras colheres, mas são recomendadas pela Anvisa por elas suportarem altas temperaturas de quase 300 graus e também serem de fácil higienização. Evite as colheres de madeira e de bambu pelos mesmos motivos das tábuas. Contudo, se mesmo assim você optar por uma dessas, fique atento à sua vida útil e aos procedimentos de higienização. Se elas estiverem rachadas ou danificadas, você deve descartá-las. Algumas colheres não devem ser utilizadas para o preparo dos alimentos. Essa, por exemplo, é uma de aço inox que serve apenas para servir o alimento. Ela não pode ser utilizada em panelas, por exemplo, que apresentam um revestimento antiaderente, pois pode riscar essas panelas. Aquelas colheres de plástico, também muito vendidas para preparo dos alimentos, elas podem ser utilizadas apenas para misturar um alimento que não são submetidos ao calor, por exemplo, para fazer um preparo de um bolo. Mas na panela ela não pode ser utilizada, porque as de plásticos elas acabam não suportando as altas temperaturas e ainda pode liberar substâncias tóxicas. Temos ainda as espátulas, que é um nome dado para utensílios com diferentes finalidades. A gente tem as espátulas que a gente usa para vasilhas e bowls, onde a gente vai preparar massas de bolos, recheios e tortas, né? Então a gente também tem aquelas espátulas para frigideira, para preparar ovos, omeletes, panquecas, e também as espátulas de superfície, que a gente utiliza apenas para retirar resíduos de assadeira ou então para fazer cortes de massas de pães. Você deve adquirir as espátulas que você vai usar mais no seu dia a dia, como por exemplo as de frigideira, que vai para fazer o omelete ou a panqueca. A de preparo de massas você pode substituir perfeitamente por colheres de preparo. E aquelas de superfície você quase não vai usar, a não ser que você faça massa de pão todos os dias. Para iniciar na cozinha, não é necessário possuir muitas panelas. Você pode ter uma panela de tamanho médio e também uma frigideira, seria o suficiente. Com o tempo, você pode adquirir novas panelas que apresentam revestimentos diferenciados e que você vai utilizar a depender do tipo de preparação que você esteja realizando e a partir das suas habilidades culinárias. Uma dica boa é você adquirir também uma panela de pressão, pois ela reduz em até 1/3 do tempo de cozimento dos alimentos da panela normal. E assim você vai cozinhar muito mais rápido aqueles alimentos como os grãos, feijão, grão de bico, as raízes e os tubérculos, facilitando o seu tempo na cozinha.
Mas esse tipo de panela deve tomar muito cuidado no seu manuseio, evitando que você abra até que saia toda a pressão. A peneira também é um utensílio muito útil e serve para peneirar farinhas para uma receita de bolo ou para coar sucos, mas também elas podem ser utilizadas para escorrer o macarrão ou legumes cozidos, caso você não tenha um escorredor de massas. Dessa forma, prefira então uma peneira de aço inóxido, evitando o plástico que pode liberar substâncias tóxicas quando submetidas ao calor. Já as tigelas servem tanto para servir as preparações finais, quanto para misturar os ingredientes de uma receita. Dê preferência sempre a materiais que não pegam muito cheiro, como as de inox ou as de vidro. A vantagem da de vidro é que você pode levá-la ao micro-ondas. As de porcelana ou de cerâmica também são boas opções. Outro utensílio interessante para iniciar na cozinha, que pode incentivar o aumento do consumo de folhosos, é a centrífuga de saladas. Já falamos um pouco desse utensílio no vídeo sobre higienização das embalagens e dos alimentos na temporada 1. Ele auxilia na secagem das folhas, fazendo com que elas durem por muito mais tempo na geladeira, evitando assim o desperdício. Os medidores padrões consistem num kit que vem diferentes medidas equivalentes a xícaras e a colheres. É interessante para quem gosta de testar novas receitas e se aventurar na cozinha. Se você não possui um medidor padrão, você pode usar os utensílios domésticos como as próprias xícaras e as próprias colheres. Mas essas medidas, elas contribuem, como o próprio nome diz, para padronizar as quantidades das receitas, evitando erros. E isso pode facilitar muito a vida para quem está iniciando, pois é muito frustrante quando você faz uma receita e essa receita dá errado. Muitas vezes pode ser pela quantidade em que a gente olha na receita e não é a mesma que a gente usa em casa com as medidas caseiras domésticas, convencionais. E, além disso, você pode adquirir esses utensílios com um preço bem em conta e tem diferentes tipos no mercado, desde os mais baratinhos, que são esses branquinhos, por exemplo, até os mais caros, que são os coloridinhos. Mas todos eles apresentam a mesma medida. Espero que vocês tenham gostado desse episódio. Assim, curtem, compartilhem e comentem. Muito obrigada!